Neste momento também gostaria de cumprimentar meus irmãos que vão acompanhar esta pregação que está em África. O pastor Malandi Mister, que está no África do Sul, que gosta sempre de nos ouvir falar de Deus aqui no Brasil. Ele falou para mim: o pastor, o dia que você vai pregar mais, cumprimenta a igreja Ictus em meu nome. Ele se chama o pastor Malandi Mister. Outro é o Dr. Mustafa Shabani. Ele está no Congo Democrático. Ele cumprimentou também todo mundo. Ele falou para mim, fala na igreja que nós estamos orando para vocês. E o pastor João Sena aqui no Itaquera também sempre nos acompanha. E todos os irmãos, deixa que Deus do céu aumente a sua bênção na vida de todo mundo. Hoje, Deus tinha me colocado no coração para poder compartilhar junto uma palavra muito, muito importante. Vamos ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, começando no versículo 25. O título foi A Parábola do Samaritano. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, e si mesmo disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, e quase despojaram, espancando-o, se retiraram, deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viajar chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, apaixonando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo a outro dia, tirou 2 dinheiro e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo o que demais gastarás, e eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse: pois Jesus vai e faz da mesma maneira. Palavra do Senhor. Deus me colocou no coração para poder hoje compartilhar com a minha igreja Ictus, que eu amo muito essa igreja. Você sabe disso? Eu amo muito o pastor Edmilson, eu amo a igreja Ictus. Para nós podermos compartilhar junto com vocês a importância da igreja aqui na terra. Será que a igreja
tem uma importância de existir, de viver aqui na Terra. Porque este momento que nós estamos passando, um tempo muito difícil, de isolamento social, quando se fala de ficar em casa, quando se fala ninguém se movimenta, as autoridades do mundo, a primeira coisa que ele pensa é as igrejas. Pode fazer tudo, ir no mercado fazer tudo, mas não pode ir para a igreja. E os irmãos que são fracos, que foram afetados nessas palavras, acham melhor ficar em casa, no sofá, e assistindo o culto de longe. Eu agradeci muito a decisão do pastor, não foi ele, mas foi Deus que colocou no coração dele, para, deixando ainda de lado esse negócio de culto online. Porque a nossa presença da igreja é muito, muito diferente em relação com as pessoas que estão longe, nos assistindo pela internet. Então, nós queremos saber hoje, descobrimos a importância da igreja. Será que a igreja é importante existir aqui na Terra ou não? Nesta parábola do bom samaritano, eu, cada vez que estou pregando essa palavra, esse texto, eu me lembro do irmão, daquilo que aconteceu na vida dele. Aquele irmão nunca acreditou na igreja, nunca acreditou nos homens de Deus, nos servos de Deus, mas ele acredita em Deus. E para ele não achava a necessidade de ir na igreja. Ele falou, estava falando sempre, eu já tenho minha Bíblia. Se eu preciso ouvir a palavra de Deus, vou abrir a Bíblia e vou ler. Acabou. Então, uma vez, ele pegou a sua Bíblia, como está acostumado, e falou, Deus, eu quero que você me fala. Abri a Bíblia, os olhos dele calhou aonde está escrito. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, e retirou-se, foi se enforcar. Ele leu esse versículo que fala de Judas. Ele fechou mais a Bíblia e falou, tá bom, Deus me deu uma palavra e Deus tem que aumentar mais uma palavra para me entender melhor. Fechou a Bíblia e abriu. Os olhos dele caiu, aonde está escrito, vai e faça da mesma maneira. Será que o irmão vai se enforcar também? Agora o irmão entrou em confusão, ficou confuso. Ele falou, não dá certo. O irmão estava obrigado a ir conversar com o pastor, e o pastor explicou a ele muito melhor o que é a importância da igreja e dos homens de Deus. Amém na igreja. Porque não foi dado a todo mundo entender o que está escrito na Bíblia. Isto aconteceu para ajudar os irmãos que se confia nesta prática, para não se confiar muito. Pode acontecer uma vez, você fecha a Bíblia, abre, você consegue ouvir, ver uma palavra que pode te ajudar, mas não é para se confiar toda hora. Mas Deus tinha colocado neste mundo um lugar aonde que você vai ouvir Deus na boca do seu servo, todos os dias. Se para fazer o templo, o tabernáculo, Deus tinha colocado o espírito da sabedoria no chamado Bezael. Deus falou com Moisés, eu tinha colocado um espírito de sabedoria nele, para poder edificar a obra do tabernáculo. E quanto mais, neste momento, esta palavra que vai levar muitas pessoas no reino do céu, para as pessoas que entendem melhor, e que vai levar algumas no inferno, para não entender a palavra de Deus. Será que neste mundo Deus não vai preparar gente
com a sabedoria, com a inteligência para transmitir essa obra na vida das pessoas? Hoje em dia, se tem muito contradição. Se existe a religião, a confissão religiosa que tem muita confusão, é o cristianismo. Por quê? Porque todo mundo quer se fazer pastor, todo mundo quer se fazer homem de Deus, todo mundo quer tentar interpretar o que está escrito na Bíblia. Neste momento tem gente que está pregando a palavra de Deus, mas Deus não mandou eles. É por isso é melhor Deus nos ajudar para poder abrir os olhos para entender aonde que você vai para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Vai te ajudar. A Bíblia disse no quinto ano, o ano do reino do Império Romano, Tibério César, na época onde o governador Pilato era governador da Judeia e Herodes era governador do Galileia, naquela época existia também muita confissão religiosa, mas naquela época havia uma única pessoa que tinha a palavra de verdade. Aquela pessoa foi Jesus. E por isso um certo doutor da lei, descobrindo isso, e ele falou, falou dentro do coração dele, nós estamos errados. Existe uma pessoa que está verdade, que pode mostrar o caminho, que pode nos levar no céu. Ele foi ter com ele. Chegou até Jesus, perguntou para ele, o que posso fazer para entrar, para herdar a vida eterna? Foi uma questão com muita inteligência. Ele usou a palavra herdar. Significa dizer que o reino do céu é uma herança. Portanto, a herança, ninguém pode conceder a uma herança se ele não é filho do pai que vai entregar a herança. Significa dizer que o reino do céu, como uma herança, para entrar no reino do céu, você tem que se fazer filho do dono do reino para você entrar no céu. Esta pergunta, fez essa pergunta. Jesus falou, o que vou te falar, você doutor da lei? Você sabe o que está escrito na lei? O que você lê? Ele falou, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Primeira lei. E a segunda, tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, você já sabe, não tem mais nada para te falar. Vai e faz, você vai entrar no reino do céu. E a Bíblia diz que ele estava querendo se justificar. Ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Será que aquela pergunta, o doutor da lei não conhecia o significado de um próximo? Sim, com certeza ele conhecia. Mas ele estava querendo para Jesus falar na boca dele, a entendimento dele em relação ao entendimento do povo judeu. Porque os povos judeus tinham outro entendimento acerca do próximo. Queria que Jesus também falasse. Como Jesus é Deus que conhece o pensamento de cada um, ele falou, tá bom. Deu uma parábola. Descia um homem. Ah, Jesus é maravilhoso. Vamos bater a palma para Jesus. Vamos bater a palma. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Escuta a resposta de Jesus. E aquele homem caiu na mão dos salteadores,
lhe despojaram, espancaram, se retiraram e o deixaram, o irmão quase morto. Ocasionalmente, como a Bíblia disse, passou naquele mesmo caminho um sacerdote. Ele viu a vítima e passou de largo. Depois dele passou outra levita. Ele viu também a vítima e passou de lado. Pela terceira vez, apareceu um samaritano que estava viajando no cavalo dele. Ele viu a vítima, sentiu compaixão no coração dele. Ele desceu do cavalo e foi aonde que estava o irmão. A Bíblia disse, vamos acompanhar essa ordem. Eu vou explicar. Primeiramente, a obra que ele fez primeiro, ele atou as feridas dele. Depois, jogou azeite e vinho. Quando viu que o irmão se sentiu um pouco melhor, ele levou o irmão, colocou em cima da cavalgadura dele, ele levou até na hospedaria. Aqui está escrito estalagem. Chegou lá, cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 dinheiros, entregou no irmão que estava lá, dono, responsável do hospedeiro, da hospedaria, hospedeiro, entregou para ele e falou, cuida dele. O que você vai fazer mais, eu vou te pagar quando vou voltar. E no fim perguntou para ele, entre aqueles 3 irmãos, quem é a pessoa que você acha foi o próximo da vítima? Eu acho que o doutor da lei só respondeu, mas não entendeu esta palavra, o significado desta palavra. Ele respondeu a última pessoa. E ele falou, vai e faz da mesma maneira. Amém, igreja? Hoje, pela ajuda do Espírito Santo, vamos tentar entender muito bem esta parábola, o que Jesus queria nos comunicar nesta palavra. Quando se fala de Jerusalém, etimologicamente, a palavra Jerusalém significa cidade da paz. E quando se fala de Jericó, significa uma cidade aonde que Deus tinha colocado a maledição. Porque Josué, depois de tomar conta da cidade do Jericó, ele tinha colocado uma palavra da maledição naquela cidade. Está escrito no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Ele falou, seja maldito a pessoa que vai colocar o fundamento para reconstruir este muro que nós acabamos de derrubar. Nós não, Deus, porque Deus é que derruba aquele muro. E ele vai perder o filho primogênito dele. E aquele que, quando vai terminar de fazer a construção da parede, e quando vai começar a colocar as portas nesta cidade, ele vai perder o último filho dele. Significa dizer que quando Jesus veio falando do Jerusalém para Jericó, significa que a pessoa estava saindo do lugar da bênção para ir no lugar da maldição. Dá para entender isso? Então, quem foi aquela pessoa? Foi o Adão. Porque Deus o tinha colocado o Adão no lugar abençoado, no paraíso, aonde tinha tudo. E Deus tinha proibido no Adão para comer todos os frutos que estava dentro do jardim e para não comer o fruto de conhecimento do bem e do mal. E Deus tinha falado isso na boca dele, o dia que vocês vão comer, vão morrer. E Adão, aquele dia, quando comeu o fruto, ele estava morto. Fisicamente não estava morto, mas espiritualmente Adão já estava morto.
Como hoje em dia tem gente fisicamente está a andar, mas espiritualmente ele já morreu. A minha irmã, que me puxou, né? Que me puxou, irmã mais velha, Deus tinha colocado ela do espírito, do dom, de uma capacidade muito forte. Ela é médica. Ele, quando fica dentro do hospital, está no Congo nesse momento, ele tem um dom de profecia, da visão. Chegou no momento que ele não estava a entender muito bem. Quando as pessoas vêm para passar pelo médico, ele já está vendo as pessoas entrar com uma pessoa doente, mas ele, como tinha dom de visão da profecia, Deus já estava a mostrar a ele que essa pessoa já está morta. E chegava num momento que ele falava, não estava a entender, mas essa pessoa que você vê com ele já está morto. Depois saiu da visão e disse, não, isso foi uma visão. Mas com todas as coisas que aconteciam, quando uma pessoa desse chega dentro da clínica, se Deus já tinha mostrado para ele que esta pessoa já está morta, nem passa uma semana aquela pessoa morre. Significa dizer que tem gente neste momento que está andando no mundo, já está morrido. Fisicamente estão vivos, mas espiritualmente já estão mortos. É isso que aconteceu com Adão. Aquele dia, Adão e Eva já estavam mortos. E nós, a Bíblia diz que pelo pecado de uma pessoa, a morte entrou no mundo. Pelo pecado de uma pessoa, a maldade entrou no mundo. E nós que estávamos dentro do Adão, porque eu, Felipe, pastor Felipe, eu acredito que nós todos saímos numa pessoa, e uma pessoa só, Adão. Eu acredito nisso. Porque se você acredita em Jesus, tem que acreditar também, nós todos, todas as raças do mundo, saímos de uma pessoa só que foi Adão. Porque Jesus tinha falado disso no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 4. Quando lhe perguntaram acerca do divórcio, ele falou, eu conheço no princípio, Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou muitas pessoas, não. Deus criou uma pessoa que foi Adão, e um homem e uma mulher que foi a Eva. Mas como é que aconteceu que o mundo se multiplicou com a multidão das raças? Tudo que aconteceu, Deus pode fazer isso. A Bíblia disse, tudo que é impossível a homem, mas com Deus é possível. Nós todos estávamos dentro do Adão e perdemos esta vida boa que Deus tinha colocado na nossa presença. E entramos no caminho da maledição. Entramos no caminho perigoso pelo pecado do Adão. É isso que acontece. Quando você entra no caminho que não dá certo, você tem que se encontrar com as pessoas ruins. É por isso que ele, entrando naquele caminho para se dirigir até na cidade do Jericó, ele se encontrou com salteadores. Saltearam ele, tiraram tudo que ele tinha. Espancaram, deram soco, bateram e deixaram ele, até tiraram a roupa dele. Deixaram ele meio morto. É isso que aconteceu com todo mundo sem Jesus nesta terra. E eu e você, antes de acreditar nesta palavra, nós também éramos mortos. O inimigo já tinha recuperado tudo que Deus tinha dado para a gente. A saúde, a sabedoria, a inteligência, a riqueza, tudo que Deus tinha colocado na presença das pessoas. Quando nós estávamos no mundo, o inimigo tinha recuperado isso, porque éramos sem a proteção.
E chegou o momento que Jesus tinha visto que eu tenho que salvar este homem. E o homem estava lá no chão, desesperado. Ninguém poderia ajudar ele. A Bíblia diz que quando o homem estava no chão, que foi Adão, e Adão que estava nos representando, nós, passou ocasionalmente um sacerdote. Muitas pessoas pensam que o sacerdote tinha um mau coração para não ajudar aquele irmão que estava no chão. Mas na realidade não foi nada isso. Se você lê na Bíblia, no livro da Levítica, capítulo 21, você vai encontrar aonde está escrito a proibição que Deus tinha colocado pelos sacerdotes. Capítulo 21 do livro de Levítica. Você vai encontrar, tem uma lei que Deus tinha colocado para eles. Ele falou, um levita, um sacerdote, não pode se aproximar numa pessoa morta, para não se contaminar. Se não fosse um parente dele, a Bíblia falou, de mulher, do marido, do filho, do irmão, da irmã, do pai, da mãe. Para além daquelas pessoas, se fosse uma pessoa estrangeira, um sacerdote não pode se aproximar ao lado daquela pessoa, senão ele vai ficar contaminado. É isso que aconteceu. O sacerdote não fez de propósito, mas o sacerdote acompanhou, com a levita também, acompanhou a lei de Moisés. Obedeceu na lei de Moisés, que não pode se aproximar ao lado de uma pessoa morta, desconhecido. Significa dizer que a lei de Moisés não veio para abençoar você. Não veio para te ajudar. A lei de Moisés não tinha capacidade de te relevar. Você que estava no chão, você que ficou, nós que ficamos templo dos demônios, porque eu acredito neste mundo, toda pessoa pode ter riqueza, pode ter tudo. Como algumas pessoas falam, então tem gente que não vai na igreja, que não lê a palavra de Deus, mas são gente boa. Não existe, não são gente boa, são hipócritas. Porque se você entra na alma dele, no coração dele, você vai encontrar muita maldade, irmão Paulo. Toda pessoa que não conhece Jesus não tem direito a ser chamado pessoa bom. Porque na realidade, a pessoa bom é Deus. Para ser chamado uma pessoa boa, você tem que ter Deus no teu coração. Então a lei de Moisés não veio para te ajudar. E quanto mais nós que éramos gentios, não tínhamos, o pastor tinha falado disso, acerca do templo de Salomão, como tinha impedimento de entrar no lugar santo, conversar com Deus. Nós tínhamos impedimento, como éramos pessoas estrangeiras, não éramos o povo judeu, descendente do Abraão. Ninguém poderia se aproximar, nem Moisés, nem Jeremias, nem Arão, nem todas as pessoas do Antigo Testamento. Imagina ainda Jesus vivo na terra. Os discípulos, os apóstolos dele estavam a falar para ele, você não pode ir lá naquelas pessoas gentis, naquelas pessoas estrangeiras. E Jesus respondeu também, eu fui mandado as ovelhas perdidas da casa do Israel. Não tínhamos este acesso. Mas pela morte de Jesus, nós conseguimos ser chamados filho de Deus. Ele estava na sua glória. É o significado do cavalo que ele estava em cima do cavalo, na sua glória.
Mas ele se humilhou, desceu no chão, para ir pegar você, que estava no chão, que estava batido, quase morto. E Jesus aceitou se humilhar para tirar você no lugar de humilhação aonde que você estava e para te colocar no seu cavalo e te levar no reino do céu. E Jesus fez isso para você. A Bíblia diz que a primeira coisa que o samaritano sentiu no seu coração foi a compaixão. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem gente neste mundo que pode ter a compaixão com você, para você, não existe pessoa que pode compartilhar você. Só Deus que pode ter compaixão com você. Até Deus, para uma pessoa te fazer o bem, para uma pessoa te ajudar, Deus tem que tocar o coração dele para te fazer o bem. Ele está cheio de compaixão. Ele sentiu que este homem que está no chão, eu tenho que lhe ajudar. Se humilhou, desceu e pegou o homem. Eu falei disso na minha leitura. Vamos seguir a ordem que Jesus tinha falado na parábola dele. Vamos ter que acompanhar essa ordem. Como uma vez, eu gostei muito do pastor Edmilson, quando a gente fora para fazer aquele fascículo da igreja, ele falou, se confia muito no que está escrito dentro da Bíblia. Você pode ler os livros, os comentários das pessoas, mas se confia muito no que está escrito dentro da Bíblia. A medicina de hoje, quando uma pessoa foi acidentado, muitas feridas no corpo, a primeira coisa, quando ele vai no médico, eles vão primeiro ver a ferida, eles vão colocar o álcool, remédio na ferida, depois vão atar aquela ferida. Mas Jesus falou o contrário. Jesus falou, quando a pessoa, o samaritano viu a vítima que estava no chão, a primeira coisa que ele tinha feito, ele atou as feridas dele. Ele atou as feridas dele. E depois despejou o azeite e vinho. A primeira coisa é atar as feridas. É isso que acontece com todo mundo. Quando nós cremos neste evangelho, quando nós cremos na palavra de Deus, a primeira coisa, Deus vai atando a todas as feridas que estão nos nossos corações. Tudo que nós tínhamos visto no mundo, decepção, doença, de forma que nós estávamos condenados. Quando você se apresenta na presença de Deus, Deus vai te abraçar. Deus vai te receber de maneira que você veio. Deus não vai te ver com muito pecado, Deus vai perdoar seus pecados. E Ele vai te abraçar. Ele que é santo, mas vai te abraçar para você ficar igual com Ele. É isso que significa atar as feridas. E depois de atar as feridas, que vai despejar o azeite e o vinho. E você sabe quando a pessoa vai jogar o azeite e vinho na ferida, dói, né? Dói. Mas a primeira coisa, tem que atar a ferida, tem que proteger a ferida para não entrar em infecção. E depois que vai vir o vinho e azeite. Significa dizer que nós, quando viemos na igreja, na obra de Deus, Deus nos recebe, Deus nos ama, Deus apresenta primeiro o seu amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus vai te apresentar coisa boa. Eu me lembro quando Deus se encontrou com Abraão, Deus não tinha falado de dificuldades que Abraão vai se encontrar no caminho dele. Deus vai falar, se você me serve com todo o teu coração, eu vou te abençoar.
Deus deu promessa no Abraão, você vai ter o pai da multidão. E ele falou para ele, sai da tua terra, vai numa terra longa e ali eu vou te abençoar. Deus não tinha falado com Abraão as dificuldades que Abraão ia encontrar no caminho. E até as feridas, porque você está na mão do Criador. Mas depois de atar as feridas, tem que jogar vinho e tem que jogar azeite também. Amém, igreja? Nós estamos acostumados para ouvir a palavra boa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu me lembro uma vez, Jesus tinha curado uma pessoa que estava com enfermidade no corpo. Jesus curou ele. E Jesus falou para ele, não volta a fazer aquilo que você fazia, senão vai vir coisa pior na sua vida. É isso que nós devemos fazer. Eu gostei muito uma vez, o pastor pregando aqui, dentro da igreja, ele falou, eu sou homem, eu desejo também entrar no reino do céu. Se você acha que uma pessoa, uma coisa, meu andamento não dá certo, me ajuda, porque eu também sou pessoa, eu necessito entrar no reino do céu. Nunca ouvi isso. Deus abençoe o pastor Edmilson, um pastor muito humilde. Tem temor de Deus no seu coração. Foi uma palavra muito linda que nós devemos também copiar e fazer. Eu também posso fazer isso. Pode falar isso e estou falando isso agora. Se você acha uma coisa errada na minha vida, me ajuda, porque eu também necessito entrar no reino do céu. Tem que me falar dos meus defeitos, do meu mal, para me ajudar que aquele dia, quando Jesus vai voltar, para eu também se encontrar com Ele e voltar no céu com Ele. Podemos compartilhar também. Vocês também, a igreja. Se nós achamos uma coisa ruim, nós temos esse direito de falar para vocês. Não é isso? Vocês não podem ficar bravos. Vou vos dar um exemplo. Agora eu estou jogando azeite. Havia uma irmã, como o pastor acabou de falar aqui, lá em África, no Congo. A vida não é fácil, lá em África. O irmão acordou de manhã, como tinha família, grande família, não tinha nada para comer. Foi na casa da outra irmã, que era irmã da igreja também, para pedir um pouco de arroz. Ele chegou na casa dela, ele encontrou aquela irmã, estava junto com a mulher do presbítero da igreja, conversando. Ela falou, que bom, como são, os dois são irmãs da igreja, dá para eles vão começar poder me entender meu sofrimento. Falou com a dona da casa, irmão, Pai do Senhor, respondeu, por favor, você pode me ajudar para me dar um pouco de arroz? Porque passamos um tempo sem comer, ontem não comemos. E a irmã dona da casa entrou dentro da casa dela, pegou alimento, entregou para a irmã que veio pedir. Mas na presença da irmã, a outra irmã, mulher do presbítero da igreja, falou com a dona da casa, você não pode fazer isso, senão ela vai se acostumar para vir toda hora pedir para você. Será que isso está certo? Falou, não, como é que você deu assim? Há momento também pode ter, você não pode dar toda hora, tem que esperar também. Você pode falar também, não tem. Outro dia, senão ele vai se acostumar para vir toda hora pedir. Mesmo que você me fale, como aqui nessa igreja, não vou falar do nome, que eu gostei muito da atitude daquele irmão, ele falou para mim, pastor, eu estou vendendo esse produto. Se você está precisando, chega na minha casa, eu vou te dar. Mas eu também como homem, não todos os dias vou lá para pedir, não. A paz do Senhor. Esta atitude não pode ser a atitude de uma pessoa que está se chamando filho ou filha de Deus. Estamos na igreja assim, mas quando há um andamento errado, nós devemos te falar. Quando nós estamos a falar, é para ajudar você para entrar no reino do céu. Coisa que dói no coração é aquela coisa que ajuda. E Jesus pegou o irmão, a vítima que estava no chão, levou ele
achou que o irmão se restabeleceu? Se fosse hoje, as pessoas poderiam dizer, não, olha, já estou bem, me leva na minha casa. Olha, vem lá no meu carteiro, ou na minha carteira vai ver o endereço da minha casa, ou vem lá no meu celular, manda um zap da minha mulher para vir me ajudar. Mas aquela vítima se entregou na mão do samaritano. Ele não discutiu. Ele falou, você me salvou da morte, me leva aonde que você quiser. Eu tenho confiança em ti, que aonde que você vai me levar, vai ser um lugar muito seguro para mim. Dá para entender isso? E o samaritano lhe levou até na estalagem. Falando de estalagem, significa o lugar dos viajantes, o lugar dos passageiros. Lembra Jesus, se ele foi nascido e lhe colocaram numa manjedoura, né? Manjedoura. Por quê? Porque tinha faltado no lugar na estalagem. Estalagem é lugar dos passageiros. Hoje em dia, estalagem significa a igreja. Porque nós somos peregrino e passageiro aqui na terra. E Jesus nos deixou aonde? Na igreja. Não em outro lugar. Na realidade, nossas casas não são nossas casas. A verdadeira nossa casa, nós como passageiro e peregrino aqui na terra, é a igreja. A igreja tem que existir. De qualquer maneira, a igreja tem que existir, porque a igreja é o lugar mais seguro que Jesus nos deixou. Pode fechar todas as empresas, pode fechar os hospitais, pode fechar todas as coisas do mundo, mas a igreja tem que existir. A igreja tem que existir. Como algumas pessoas falam, essas pessoas estão fazendo barulho, tem que fechar. Vale a pena deixar o bar aberto, mas fechar a igreja. Porque ele não tinha descobrido ainda o valor da igreja aqui na terra. O dia que a igreja vai sair na terra, as pessoas vão ver como é que vai ser a vida aqui na terra. É o lugar que Jesus nos deixou, na igreja. E de manhã, quando cuidou da vítima, que é você e eu, ele se levantou de manhã, tirou 2 dinheiros e entregou no hospedeiro. Ele falou, cuida dele. O dia que eu vou voltar, se você fazer mais, eu vou te pagar. O hospedeiro que Jesus tinha entregado esta moeda, hoje em dia representa quem? O hebraico, capítulo 13, versículo 17. Os pastores. A paz do Senhor? Amém na igreja? A Bíblia diz, ele zela pela sua alma. Imagina ainda quando Jesus vai voltar, se encontrar com aquela pessoa, aí vai perguntar para ele, cadê a vítima que eu te deixei aqui, para você cuidar dele? Se fosse que a vítima tinha abandonado o lugar e foi embora, ele poderia se justificar como? Ia dizer que o cara que você me deixou aqui é teimoso, nunca vi um cara desse. Nunca vi uma pessoa desse. Todas as pessoas, muita gente aqui, nessa estalagem, tem boa vida, mas aquela pessoa que você trouxe para mim, não, nunca vi. Será que o samaritano vai ficar contente? Não vai ficar contente. O único lugar que ele tinha deixado aquela vítima foi a estalagem. Não é na casa dele, foi na igreja. É isso que Jesus, quando vai voltar, se você não está obedecendo naquilo que está saindo na boca do servo de Deus, do seu pastor, aquele dia você não vai ser recompensado pelo Jesus. De uma outra forma também, se Jesus chegar, o samaritano chegar, encontrar a vítima magro, sem comer, e falou, todo o dinheiro que você deixou neste homem, ele comeu, não me deu nada. Vê a minha saúde. Ele não cuidou de mim. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, algumas pessoas vão receber chicote, muito número do chicote, o dia que Jesus vai voltar. O verdadeiro servo,
que Jesus deixou neste mundo, que vai fazer tudo que de Jesus tinha entregado como a missão, é aquele servo que vai ser louvado. Cuida dele. Tudo que você vai gastar, o meu retorno, eu vou te pagar. Significa dizer que esta obra, Deus está controlando. Ele está controlando vocês e eu estou nos controlando também. Se eu estou se comportar bem, vocês não estão se comportar bem, o dia que Jesus vai voltar, você vai ser julgado e Deus vai me poupar. Eu como pregador da palavra de Deus. Se eu também entrar no caminho para desviar vocês, no caminho errado, aquele dia, Jesus, quando vai voltar, vai me condenar. Amém, igreja? E ele deixou 2 dinheiros, aquele 2 dinheiros significa o salário de 2 dias. Lembra daquela parábola, daquele patrão que saíram para alugar os trabalhadores? A Bíblia diz que eles se combinaram com ele com um salário por dia de 1 dinheiro. 1 dinheiro é o salário de 1 dia. 2 dinheiros é o salário de 2 dias. Significa dizer que nós aqui na terra, nós aqui na igreja, nós trabalhamos, eu como pastor, eu como servo de Deus, meu líder, pastor Edmilson, com todo o servo de Deus que estão aqui, vocês também como a igreja, nós todos estamos a trabalhar em função de salário para 2 dias. Quais são os 2 dias? 2 dias significa ciclo presente e o ciclo futuro. Nós temos apenas 2 dias. Todas as coisas que nós podemos fazer aqui na terra, nós devemos pensar o que vai me pagar nesse ciclo e no ciclo futuro. Amém, na igreja? Se você está trabalhando só para o seu ventre, se você está trabalhando só para este mundo, tem que saber que depois dessa vida, existe mais outra vida melhor. Tem que pensar nisso. Dorme, acorda de manhã, vai aonde que você vai. Tem que saber disso, que existe uma vida melhor depois desta vida. Você tem que trabalhar com isso na sua mente. E ele foi e deixou a vítima na mão do hospedeiro. É isso o valor da igreja. Aonde que Jesus te deixou, é aonde que ele vai te encontrar. Não abandone a sua igreja. Não fica desanimado. Tudo que pode acontecer na sua vida. A minha mulher não veio hoje porque a Sabrina incomodou um pouquinho. Eu estou aproveitando para pedir a oração também para a minha filha Sabrina, que incomoda sempre. Graças a Deus que não aconteceu o pior, ela até poderia ser internada. Mas é difícil para eu, minha mulher, meus filhos, abandonarmos a igreja. Tudo que pode acontecer, nunca. Eu falei com o pastor, eu aqui no São Paulo, Deus me mandou nessa igreja. Eu fiquei 3 anos aqui, não tinha igreja, porque Deus não tinha me mostrado uma igreja onde que eu vou congregar. E quando eu veio aqui, porque estava na Itaquera, quando cheguei aqui no Sapopemba, eu estava pregando numa igreja lá ao lado do hospital. O pastor falou para mim, o pastor, você é um bom pregador, eu gostei muito de você. Eu vou cuidar da sua família, vou te dar cesta básica e, em cima de tudo, como você não tem documento ainda, eu vou adotar você como meu irmão. Eu falei, tá bom, gostei, você faz tudo para a gente, mas eu tenho que orar a Deus. Se Deus não me mostrar, não me convencer, não precisa, não adianta nada para você ficar, só para te motivar. Mas no meu coração não tem essa alegria. E o irmão, aquele pastor, foi pastor Fernando, ele até hoje está lá. Ele ficou desanimado, ficou com a raiva, né? Até a gente se encontra no caminho, não quer me cumprimentar. Não foi eu, não foi a minha vontade, foi a vontade de Deus. Eu estou falando aqui nessa igreja Ictus, uma igreja que eu amo do meu coração todo. É a igreja que Deus me mandou aqui, estou aqui. Então, nós devemos fazer tudo para manter a presença de Deus nessa igreja. Nós devemos orar para essa igreja existir sempre. Nós devemos fazer tudo, se dá para gastar,
para a igreja existir, nós devemos fazer isso. O povo de Israel, dentro da Bíblia, começando do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em qualquer lugar aonde que ele ia, a primeira preocupação dele era fazer altar aonde que eles vão adorar Deus. Nosso altar é a Euquitus, a nossa igreja, uma igreja abençoada. Eu tinha um irmão que eu trabalhava na conta dele, estava congregando numa igreja, aquela igreja, uma vez eu fui pregar naquela igreja, quando saí da pregação, eu não gostei muito. Eu voltei em casa, não poderia falar com o irmão. Eu falei para a minha mulher, eu vi um sinal muito ruim naquela igreja. E nem passou 6 meses, uma vez se encontrou com o irmão, ele falou para mim, eu já não estou mais naquela igreja, porque o pastor exagera muito, exagera. Nós somos, parece, os escravos dele. Ele falou para mim, Wesley, parece os escravos dele. E a mulher dele fez aniversário, eu fui ofertar na mulher dele, 800 reais. Ele falou para mim, a minha mulher não merece esse dinheiro. A minha mulher não merece esse dinheiro. Mas nós temos o servo de Deus dessa igreja que são muito diferentes. Nós devemos considerar esta obra de Ictus é a obra de Deus. Amém, igreja? Amém, na igreja? E no fim da parábola dele, ele perguntou, entre aquelas 3 pessoas, quem foi o próximo daquela pessoa que caiu na mão dos salteadores? Ele falou, a última pessoa, o samaritano. E Jesus falou, vai e faça da mesma maneira. Vai e faça da mesma maneira significa tudo que você pode entregar numa pessoa, de comer, roupa, tudo, não adianta nada. A coisa boa, a coisa maravilhosa que você pode entregar numa pessoa é a vida eterna, é a salvação, o Evangelho de Jesus. Tirar uma pessoa das trevas e levar ele na luz da salvação. Vai distribuir alimento nas pessoas da rua, é uma coisa muito boa. Mas fica boa mais quando você entrega a ele o Evangelho de Jesus. Tem um ditado que se fala na nossa língua. Não me dá de comer, mas me ensina como é que eu posso pescar. Não, está escrito assim, não me dá o peixe, se eu comer o peixe, eu vou ficar com fome. Mas é melhor você me ensina como é que posso pescar para não ter fome. Significa que aquelas pessoas da rua, quando você vai entregar alimento, tudo que você tem, eles vão comer e vão ficar na rua. Dá para entender isso? Amanhã vão precisar mais, cobertor, tudo, roupa, tudo você vai entregar, eles vão ficar na rua. E um dia, quando Jesus voltar, vão entrar no inferno, eles vão entrar no inferno. Uma boa maneira de ajudar eles é levar o Evangelho aonde que eles estão. O Evangelho de Jesus vai curar eles e eles não vão ter mais esta vida. Dá para entender isso? É assim que significa, vai e faça da mesma maneira. Jesus entregou a vida dele para a sua salvação. Nós também devemos fazer tudo para levar este Evangelho da salvação nas pessoas pobres, nas pessoas que não têm Espírito de Deus, nas pessoas possuídas do Espírito ímpuro. E quando Jesus vai entrar na vida deles, vai mudar e eles vão louvar Deus. Amém, igreja? Cheguei no fim da minha pregação. Se você entender isso, vai, faça da mesma maneira. Ajuda as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que não conhecem Deus. Vamos orar para existir estalagem, a igreja. Fala com Deus na sua oração. Deus, nós queremos continuar com essa missão do Evangelho. Nós queremos continuar com a visão, apoiar nosso pastor com a visão do Ictus, para ir mais em frente, porque nós pregamos a palavra verdadeira. Nessa igreja vai sair pregadores e pregadora da palavra.
Amém, igreja? Eu quando vejo a irmã Edilene, a irmã Thalita, puxa, é uma bênção para essa igreja. Deixa que Deus aumenta a explicação melhor da sua palavra no vosso coração. Obrigado. Deus abençoe.